Fala pessoas, dia 17/12, terça-feira, e vamos às notícias, porque aparentemente o pessoal não tá aguentando mais, porque a gente falou que 2024 era o ano que ia descer, 2025 ficará lá embaixo ou descerá mais? Será que o porão tem alçapão para algo mais profundo do que a desgraça econômica do Brasil? Lembrando, para ajudar o canal tem o link da Amazon, para ajudar nesse Natal, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal e vamos falar sim, o Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula, diz aí Forbes Money, ou seja, o negócio tá feio, os caras não estão aguentando, Banco Central faz nova intervenção no câmbio, mas dólar sobe e chega a 6,17, mas foi um pouquinho além, dólar bate R$6,20 e Banco Central faz intervenção extraordinária. Ou seja, lembra que eu falei para vocês? O Banco Central realizou na manhã dessa terça-feira um novo leilão extraordinário de dólares no mercado à vista. O Banco Central informou que aceitou 7 propostas que totalizaram a venda de 1,272 bilhão de dólares, tá? A taxa de 6,1. Ou seja, se não fosse isso aqui o Banco Central, esse 6,20 estaria muito além. Sabe-se lá quanto. Os caras estão fazendo o máximo possível para tentar segurar esses problemas. Só que o Lula, ele é um mestre em deixar o Brasil completamente sucateado. E olha só o que os caras falam. Correios foram sucateados no governo Bolsonaro, diz a entidade. Federação que representa trabalhadores de estatal responsabiliza a administração anterior por resultados financeiros da empresa e critica a reportagem do Poder 360 sobre gastos com Vale Peru. Ou seja, estão dizendo que o problema é do Bolsonaro, mas olha só que interessante, né? Na realidade, os Correios tiveram durante o governo de Jair resultados melhores do que tem agora durante a administração do Lula, como mostra o infográfico, ou seja, olha aqui, ó, os anos, né, de Temer, de Bolsonaro, olha esse lucro aqui, o maior lucro da história. E aí você vê que foi para menos 0,8 no último, né, ano de Bolsonaro aí. Só que o que acontece? Você vê que vai negativaço aqui com o Lula, né? Assim como era com a Dilma, básico. Só que aí vem um detalhe. Em 2023, sob Lula, 1 bi foi pago em indenizações, o que iria gerar prejuízo. E aí o que eles fizeram? No entanto, esse valor foi lançado retroativamente no balanço de 2022 para cima do Bolsonaro. Ou seja, quando você vê esse número aqui do Bolsonaro, na verdade, foi o Lula que jogou para ele, tá? Assim, o lucro de 200 milhões sobre Bolsonaro virou prejuízo de 800 milhões. E aí a gente vê que todos os anos do Bolsonaro ia ter lucro. E o Lula sempre negativo. E olha só que interessante, no Fantástico, Lula exagera sobre prisão e omite contexto sobre juros. A Globo fez uma matéria meio crítica. E olha a Lupa dando aquela cutucada no Lula. Tá ficando feio, hein? Como será 2025? Falei que seria interessante. Mas tem coisas gravíssimas acontecendo. A questão do dólar aí, olha só. Câmara aprova a taxação mínima de 15% sobre o lucro das multinacionais. Você vai falar assim, que maravilha. Multinacionais, eu não sou dono de multinacional, a medida vale para empresas cujas receitas anuais ultrapassem 750 milhões de euros, cerca de 4,78 bilhões de reais. Você sabe o que é bilhão? A votação foi simbólica, sem o registro nominal dos votos. O texto agora segue para o Senado e se isso passar, você vai pensar assim, bom, mas são ricões que paguem. Só que esse dinheiro vai para onde? Você vê o Estado brasileiro investindo? Tá retornando ou esse dinheiro vai simplesmente sumir? E sabe o que é o pior? Essas empresas multinacionais vão olhar para o Brasil e falar, peraí, a gente vai investir num país onde os caras querem tirar no mínimo 15% dos nossos lucros? Para que investiremos no Brasil? Qual o motivo? Presta atenção, a alta do dólar no Brasil é sinal do investidor estrangeiro tirando seu dinheiro, diz economista. Quem vai querer investir num país onde tudo que é feito é simplesmente para destruir? É um lugar que não faz o mínimo sentido ter investimentos. Não faz sentido algum, porque o comunista, ele estraga a economia brasileira. Ele acaba com tudo. Simples assim. Brasil eleva a importação de bens duráveis em 53%, puxada por carros elétricos da China. E quando você vê algo aí aumentando, é só o quê? O Brasil ajudando a China, né? Aquele puxadinho da China. Estão conseguindo. E como é que vai aí o povo? Como é que a gente consegue, né, ter uma vida decente com essa economia? Falei pra vocês que 2024 era o ano, não era? Falei da metade de 2024 pro final vai ser algo assim inacreditável. Só que 2025 será ainda pior e vocês vão ver.
Simplesmente a mídia batendo muito no Lula, mais do que já está agora, e vamos ver como o Lula se segura, porque será uma grande turbulência de notícias e pessoas o cobrando, enquanto o país vem completamente sendo destruído. Múcio diz que há constrangimento nas Forças Armadas após prisão de Braga Neto, e ele disse que não foi surpresa para ninguém, mas ao mesmo tempo ele fala que não sabia de nada, que foi uma coisa super assim, do nada, ou seja, o Múcio falou que não foi surpresa, mas não sabia, e isso mostra como o Braga Neto está sendo abandonado, tá? Mas não só ele, o governo envia ao Congresso o texto com idade mínima de 55 anos para aposentadoria militar. Antigamente deu 35 anos, aposentava, não tinha idade mínima, mas agora tem aí uma idade mínima e os militares só se ferrando. Suboficial da Marinha deve ser o primeiro militar condenado pelo 8 de 1, expulso das forças, tá? São 14 anos de prisão. Você vê, isso é o começo. O Braga Neto abriu a porteira, agora vários outros serão alvo, tá? O Lira ignora a anistia do 8 do 1 e foca a pauta econômica em última semana na presidência da Câmara, ou seja, passando aí por causa das emendas, deixou o cara bem facinho, né? E Zé Dirceu diz que define ano que vem seu futuro na política, porque após decisão do STF, a STJ encerra ações de lava-jato contra José Dirceu, ou seja, tá tranquilão. E tem uma idade aí avançada, próxima à idade do Lula praticamente, se não são da mesma idade. E aí, talvez ele vai ter futuro na política? Pode ser, até porque o Lula está bem frágil. Será que Zé Dirceu terá aí, né, nessa idade tão avançada, o seu spotlight, onde ele aparecerá politicamente? Não sabemos, mas é aquilo. O Gilmar Mendes já deu aquela aliviada para ele. Moraes prorroga controverso inquérito das fake news por mais 6 meses. Está desde 2019, são praticamente 5, indo para 6 anos de inquérito. Que eu fiz até uma previsão. Pô, ele vai usar nas eleições de 2022. Não precisou. E ele deixa isso aí em hold para ser aquela carta na manga quando acontecer algo realmente aí necessário, mas já está começando aí pelos militares. Eu não sei qual é o limite. Se os militares, como Braga Neto, general, os caras estão fazendo isso com as Forças Armadas, nem sei para que está segurando isso, mas é claro, os caras querem ter a segurança. Isso é a esquerda, tá? Ela vem se fortalecendo há muitas décadas e as mudanças são antigas e eles vão fazendo aos poucos, sempre com muita paciência, nem que leve anos, tá? E por isso que eu falo que a direita brasileira ela não tem muita aí experiência em estratégias. É tudo ou agora ou nunca. Nesse caso ficou para nunca. Braga Neto foi contra acordo de paz de Bolsonaro com Moraes, tá? E isso aí foi na questão de 2022. Só que aquela coisa, lembre do áudio do Mauro Cid, tá? Importantíssimo. Vídeo exclusivo a gente fala. Vídeo exclusivo ficará pro final de semana, vai ser diferente. A gente já tá encerrando o ano, tá? 2025 fica com projetos novos aí e a gente vai conversar bastante. Tem muita coisa para conversar. PT pede cassação da chapa do PL que elegeu Jair Renan Bolsonaro por suposta fraude na cota de gênero. Então aí o PT, PV e PCdoB já estão acionando, tentando. Porque é isso, eles não têm nada a perder, né? Eles vão tentar. E é aquilo. Pode ser que eles consigam, porque até a Zambelli pede que TRE reveja com carinho a decisão que a cassou. Eu sempre falei que ela sempre saiu ilesa das coisas, mas é isso que eu quero falar para vocês. Quando começar a coisa ficar um pouco mais quente pro lado dos militares, o pessoal que é mais centrista, o pessoal que aparentemente não tinha como ser pego, se quando começar aí a gente pode se preocupar. E é algo que realmente vai acontecer, tá? 2025 travarão uma guerra, na minha opinião, tá? E STF passa a usar IA generativa para relatórios e análises iniciais de processos, ou seja, todo aquele monte de dinheiro, né? O judiciário brasileiro gastando horrores, mesmo assim eles falam que não tem condições e por isso vão usar IA, né? E vão usar vão trabalhar cada vez menos, né? E ganhar cada vez mais. Que coisa mais linda, né? Quando é para facilitar a vida dos caras, tudo acontece. Do povo, pouca coisa acontece. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela visita de vocês. Mais um dia aí juntos conversando, vendo notícias diariamente. Né? A gente está em horários diferentes. Estou reformulando muita coisa. Vai ter novidades, inclusive, no material exclusivo aqui do canal. Você que é do Patreon, inclusive. E a gente vai conversando, tá certo? Não esqueça de ajudar o canal. Tem um link da Amazon. Clicou, navegou, comprou, ajudou no Natal. Maravilha. E a gente se fala sempre. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Muito obrigado e até mais.